Oi, hoje é dia 1º de maio de 2026 e faltam exatamente 25 dias para minha cirurgia de esterectomia. E eu decidi compartilhar aqui com vocês todo esse processo, toda a minha jornada até o dia da minha cirurgia e o pós também. E para começar com esse vídeo inicial, eu quero falar como eu cheguei até a esterectomia. Bom, eu trato a endometriose, então eu recebi o diagnóstico de endometriose em janeiro de 2014. Eu tinha 28 anos. Então foi num dia muito comum, eu fui pro trabalho, senti uma cólica muito forte, precisei ser hospitalizada. Até então, as desconfianças seriam apendicite ou alguma questão de dor nos rins. Foi um pré-diagnóstico bem confuso. Na emergência, eu fiz uma ultrassonografia do abdômen e aí foi constatado que eu tinha no meu ovário direito um cisto de 6 centímetros. Nisso, o meu ovário tinha 7 centímetros, então o risco de perder o meu ovário com 28 anos era gigantesco. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu fiquei muito chateada. Em novembro de 2023 eu tinha feito a minha prevenção e na minha prevenção simplesmente não pontuou nada desse cisto. Levei no médico em questão, não foi diagnosticado nada, não pontuou nada. Eu sempre falava das cólicas, então eu sentia muita cólica o mês inteiro, mesmo fora do período menstrual. E aí, o que era dito é que a questão do meu intestino ser preso, ter constipação, era o causador das minhas cólicas, e no fundo, era endometriose. Bom, o diagnóstico aconteceu em janeiro de 2024, e a minha cirurgia de endometriose aconteceu em maio de 2024. Por que demorou tanto? Nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava alterou o plano de saúde, então tinha alguma carência e afins. E uma outra informação que eu tenho é que, salvo engano, até 2023, a endometriose, ela não era uma doença reconhecida pela ANS, a cirurgia de endometriose, perdão, ela não tinha cobertura pelo plano de saúde. Então, de uma certa forma, foi muito bom ter descoberto em 2024, porque aí eu pude operar pelo plano de saúde. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu fiz uma videolaparoscopia, então não foi uma cesárea, foi uma cirurgia por vídeo, cirurgia robótica. Então foram apenas 3 incisões no abdômen, e aí foi eliminado tanto o cisto de 6 centímetros e manteve meu ovário, quanto alguns focos de endometriose que existiam no meu intestino. E aí, depois disso, começou a minha saga em conviver com isso, porque eu operei em maio, quando era ainda em agosto, eu sentia muitas dores, e resolvi ir ao médico. Lembro do nome e sobrenome dele até hoje, não vou falar por questões de processo, não é mesmo? E o que ele disse pra mim foi: bom, se você não quer sentir dor, é melhor a gente tirar o seu útero, que seria a esterectomia. Nisso eu tinha 28 anos de idade, como assim ele sugeriu pra mim a esterectomia? Eu fiquei bem chateada, foi um clima bem pesado, e aí eu fui procurar um outro médico. E aí achei uma médica, que é a doutora Marisa Afonso, atende aqui na minha cidade, e aí ela me passou um remédio pra tomar primeiro, um anti-inflamatório, que com 3 dias eu parei de sentir dor. Foi bem complicado. Um adendo, os pontos da minha cirurgia do umbigo inflamaram, e foi um processo muito doloroso, pra mim bem traumático. Eu morava ainda com a minha mãe, então eu fiz o repouso certo, mas a minha cicatrização não é algo lá que essas coisas. Então foi bem difícil também, e eu continuava sentindo muita dor, mesmo após a cirurgia. Depois que eu conheci a doutora Marisa, eu comecei a tomar um remédio que chama Alurene, nunca mais pesquisei sobre ele, e era muito caro na época, porque ele era uma droga experimental, isso 2014. Então eu tomei ele, salvo engano, por uns bons anos. Aí eu comecei a ter escapes, e não sentia tanta cólica mais, mas ainda tinha cólica, e fazia o tratamento normal, porque até então, pra mim, a endometriose tinha ido embora. Nesse meio tempo, de 2014 até agora, 2026, foi um processo bem doloroso pra mim. Não todos os anos, mas nos últimos anos principalmente. Eu havia colocado o DIU Mirena, e aí, após 2 anos com DIU Mirena, um certo dia eu senti uma cólica muito forte, simplesmente o meu útero expulsou o meu DIU, e o DIU ficou preso, e uma hemorragia muito grande, e aí foi retirado o DIU,
tentei colocar outro, não encaixou de jeito nenhum, e aí eu coloquei o Implanon. Voltando um pouco, o momento que eu menos senti dor, que assim, eu nunca me vi livre de dores, mas o momento mais confortável pra mim foi quando eu usava o DIU Mirena e o chip de progesterona, que é um chip implantado na nádega, só que ele custava R$4.000 e durava apenas 6 meses, então fugia muito da minha realidade financeira, não era viável pra mim. E aí eu usei esse chip por 1 ano, então foi R$8.000 em 1 ano, e fora assim, gastos com muito absorvente, porque o fluxo menstrual muito pesado, muito intenso, tendo que usar absorventes noturno, bolsas de cólicas, remédio, indo pro hospital algumas vezes para tomar Transamin na veia, então foi bem desafiador. Bom, essa é a primeira parte da minha história. Então, minha história com a endometriose, ela começou com os meus 28 anos e se estendeu até agora, 2026, com 40 anos. Então, foram 12 anos, são 12 anos de muita luta, muito sofrimento, sim, muita dor. E os últimos, acho que os últimos 2 anos pra mim têm sido bem intensos. É muito hormônio, mexendo com muito hormônio e sentindo a incapacidade, porque eu fico sem disposição, eu não tenho energia para interagir com as pessoas, para sair de casa, afeta muito a autoestima, o teu corpo muda. Então, quando que a endometriose é uma doença inflamatória, então quando ela está mais inflamada ainda, ou no período menstrual, a minha barriga fica uma barriga de gestante, então fica bem grande realmente, então mexe com a autoestima, não tem roupa que te deixe confortável, você tem que sair para lugares onde tenha banheiros utilizáveis, se é que vocês me entendem, porque é uma sequência de ficar indo no banheiro e ficando lá por um bom tempo. Cólicas absurdas, muito parecidas com cólicas intestinais, e eu sinto que os últimos 2 anos pra mim, 3 não, mas os últimos 2 anos me castigou muito. Então eu sinto que eu envelheci muito mais, eu sinto o meu corpo muito mais rígido, sinto o meu corpo inflamado. Então estou sim com uma doença inflamatória, mas parece que tudo em mim está inflamado. Então eu tenho muitas dores musculares, tenho queda de cabelo absurda, não tenho humor compatível, simpatia, e quando eu não tenho dor, eu quero aproveitar ao máximo e fazer as coisas, e isso afeta muito a minha vida profissional, porque eu não consigo pensar de tanta dor que eu sinto. Então eu não consigo fazer cálculos, fazer contas, tem afetado muito a minha memória, então eu esqueço muito das coisas, por mais que eu escreva, então sempre ando com blocos anotando as coisas, eu esqueço das coisas, eu sinto muitas dores nas pernas, nas articulações, unhas fracas, mexe com tudo, e eu fico um pouco mais feliz porque nos últimos anos tem se falado muito mais da endometriose, então muitas mulheres têm e não foram diagnosticadas, e uma das coisas que eu quero enfatizar, e eu vou tentar fazer isso em todos os vídeos, é você pedir para o seu ginecologista uma ressonância magnética da pelve. Peça ressonância, porque nesses 12 anos que eu venho tratando da endometriose, eu só fiz a ressonância quando eu fui operar. E nunca mais fiz. E aí eu fiz a ressonância esse ano, e quando eu fiz a ressonância esse ano, eu descobri que além da endometriose, eu também estou com uma adenomiose no útero e em muitas regiões dentro de mim, e a solução pra mim, e que é viável, é a esterectomia, que é a retirada do útero e das trompas, preservando os ovários para eu não entrar na menopausa com 40 anos. Então, talvez, se eu tivesse recebido um diagnóstico certo, talvez se eu tivesse passado em um médico mais preparado, que tivesse pedido para mim essa ressonância um pouco antes, eu não chegaria nesse ponto de retirar o meu útero, de passar por uma outra cirurgia, então muito mais agravante, porque eu vou retirar um órgão, e por isso eu decidi gravar, porque é uma situação muito séria, que eu não gostaria que outras mulheres passassem por isso sem apoio, sem suporte, sem informação, sem conhecimento, sem essa troca. Isso me ajudou muito. E eu só consegui chegar hoje nesse lugar de ter um diagnóstico e uma cirurgia marcada porque a minha chefe, ela foi diagnosticada com endometriose, ela fez uma cirurgia e ela me indicou esse médico dela, que é o Dr. Rubens Duval, que é assim, impecável, um profissional muito sério, ele entende muito da saúde feminina, entende muito dessa questão de endometriose, e ele pediu essa ressonância, e depois dessa ressonância a minha vida fez assim, porque aí eu vi como não é coisa da minha cabeça, então a minha dor tem um lugar, sabe, não é que eu sou preguiçosa, não é que eu
sou bipolar, não é possível você ser feliz, você ser produtiva, você ser simpática, você trabalhar bem, você sair, se relacionar com as pessoas com dor e entendendo a extensão da adenomiose, a extensão da endometriose hoje em mim, me traz um certo conforto em saber assim, é por isso que eu tô ruim, é por isso que eu não tenho vontade de sair de casa. E isso leva muito a uma depressão, porque você começa a se sentir muito triste, você quer ficar muito sozinha. Então tem muitos aspectos que precisam de cuidado quando a gente fala de saúde feminina. Não é apenas, afeta tudo. Nosso psicológico fica muito abalado, dá muito medo, afeta seus relacionamentos e afins. Não é todo mundo que vai entender, porque cólica é uma coisa de mulher e toma um remédio todo mês e passa, e não é bem assim. A gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado para a saúde feminina, para as nossas dores, para os nossos sintomas, pelo que a gente sente. Então é isso, esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu pretendo fazer, e até a próxima.